Hi students, be welcome. I am Eliane Machado, English teacher, e essa é a videoaula do segundo bimestre do módulo 4 do ensino médio modular das unidades escolares da DIESP. In this video lesson, nesta videoaula, você aprenderá o gênero textual Letter to the Editor, carta ao editor, e aprenderá how to express your opinion, como expressar sua opinião sobre determinado assunto. Pessoal, carta ao editor em inglês é letter to the editor. Daqui até o fim do nosso assunto, só usarei esse termo em inglês, ok? What is? O que é a letter to the editor? Você tem uma opinião forte sobre um problema, a strong opinion, e deseja que as pessoas saibam o que você pensa. Você acredita que pode influenciar as pessoas a tomarem alguma atitude se falar o que pensa. Porém, você deseja atingir um público maior do que apenas seus amigos ou membros de seu grupo. Letters to the editor can be an effective way to get the word out. Letters to the editor podem ser uma maneira eficaz de se expressar. A letter to the editor é uma forma escrita de falar to a newspaper, a um jornal, to a magazine, a uma revista ou a uma outra publicação regularmente impressa. Elas são geralmente encontradas in the first section of the newspaper, na primeira seção do jornal, ou no início de uma revista, or in the editorial page, ou na página editorial. Ao escrevê-la, you can take a position for or against an issue. Você pode se posicionar a favor ou contra uma questão, ou simplesmente informar, ou os dois. Letters to the editor can convince the readers. Podem convencer os leitores usando emoções ou fatos ou emoções e fatos combinados. Letters to the editor are generally short and concise. São geralmente curtas e concisas. Se você escolher bem as palavras, com certeza você conseguirá gerar muita reflexão boa na comunidade. Poderá também manter um problema em destaque, preventing it from disappearing from the public eye, evitando que ele desapareça dos olhos do público. Outra finalidade é a de estimular o interesse da mídia e criar mais cobertura para determinados assuntos. Ou talvez você queira escrever a letter of praise, uma carta de elogio, para mostrar reconhecimento ao sucesso ou esforço de alguém for the common good, pelo bem comum. And why should you write? E por que você deveria escrever a letter to the editor? Letters to the editor estão entre as matérias mais lidas in any newspaper or magazine, em qualquer jornal ou revista. Elas permitem alcançar a large audience, um grande público. Há muitos motivos pelos quais poderíamos escrever to the editor, mas aqui estão alguns motivos gerais. 1. To complain about something, uma queixa para reclamar sobre algo, e quer que os outros saibam disso. 2. To pursue the others to take a specific action, tentar persuadir outras pessoas a realizarem uma ação específica. To suggest an idea to others, sugerir uma ideia a outras pessoas. 4. To influence public opinion, influenciar a opinião pública. 5. To educate the general public on a specific matter, ensinar ao público em geral um assunto específico e atual na mídia. To influence policy makers, influenciar políticos. To publicize a public utility service and attract volunteers, divulgar serviços de utilidade pública e atrair voluntários. When should you write? Quando você deveria ou deve escrever a letter to the editor?
Letters to the editor can be written anytime. Podem ser escritas a qualquer momento em que alguém queira to shape the public opinion, formar opinião pública, dizer a outros como se sente sobre pessoas, programas ou ideias, ideas, or just inform the public on a certain issue, ou apenas informar o público sobre um determinado assunto. Letters to the editor são uma ótima maneira de aumentar a conscientização sobre certas questões, bem como defender uma causa. Letters to the editor também podem ser usadas para iniciar uma conversa da comunidade sobre um assunto importante. Uma série planejada de Letters to the editor pode estimular public interest and media coverage, e o interesse público e a cobertura da mídia. Quando queremos informar um público sobre uma determinada ação que uma organização está prestes a tomar, podemos considerar a publicação de um press release, um comunicado à imprensa. Se os jornais ignorarem o press release, a melhor escolha pode ser a letter to the editor. The larger the newspaper or magazine, the more competition there is for letters to the editor space. Quanto maior for o jornal ou a revista, maior será a competição pelo espaço de letters to the editor. Isso significa que uma carta precisará se destacar para ser impressa, para ser publicada. How should you send? Como você deveria enviar a letter to the editor? A realidade para praticamente todas as publicações impressas é que eles preferem receber letters e outros materiais by email, por e-mail, já que tudo o que publicam é configurado in a computer, em um computador, e impresso direto do software. If you send your letter electronically, se você enviar a sua letter eletronicamente, tudo o que eles precisam fazer é transferi-la diretamente to the letters page, para a página de cartas do software, para assim imprimi-la. Você ainda poderá enviar uma carta simples, é lógico, mas alguém do jornal ou da revista terá que digitá-la no computador antes de ser impressa. Muito provavelmente, sua carta chegará bem mais tarde do que um e-mail e, além disso, poderá esperar mais tempo ainda para ser impressa. How to write? Como escrever a letter to the editor? Begin your letter with the recipient. Comece a carta pelo destinatário. Neste caso, the recipient é o editor. Veja que no exemplo, o escritor escreveu to the editor-in-chief, ao editor-chefe. Embaixo está o nome do newspaper, do jornal, que é o Times of India, que está instalado em Mumbai. Subject é o assunto da carta. Explain the subject. Explique o assunto da carta logo no início. Be concise. Seja conciso. Use poucas palavras para declarar qual é o subject. Não faça o editor ler muito para descobrir sobre o que, what you want to say, sobre o que você quer falar. The subject, o assunto in this letter, pode ser traduzido como enfatizando o problema do lixo. Salutation é saudação. Continue with a simple salutation. Continue com uma saudação, com um cumprimento simples e formal. Não se preocupe se não souber o nome do editor. Um simples Sir, como você pode ver no exemplo, Dear Sir or Dear Madam, já é suficiente. No entanto, se você tiver the editor's name, o nome do editor, use-o para aumentar a possibilidade de leitura da sua carta. Your introduction, sua introdução, é muito importante. Ela deve fazer com que os readers queiram ler mais do seu texto. Readers são leitores, tá? Use a formal language. Use uma linguagem formal.
porém simples para que a maioria das pessoas possa entender. Se a carta for para discutir uma ação passada ou ainda não resolvida, be clear, seja claro ao mostrar porque isso terá bons ou maus resultados. Declare your opinion. Declare sua opinião sobre o que deve ser feito. Give evidences. Dê evidências. Você pode escrever a letter to the editor just to vent, apenas para desabafar, ou para apoiar ou criticar uma determinada ação ou política. Mas é sempre bom dar sugestões sobre o que poderia ser feito para melhorar a situação. Nesse caso, seja específico. And the more good reasons you give to support your suggestions, better. E quanto mais bons motivos você der para apoiar suas decisões ou suas sugestões, melhor. Keep the letter brief. Mantenha a carta breve, curta. Faça a revisão da sua carta e veja se algo está escrito errado ou se pode ser cortado ou condensado. Erros podem acontecer com todo mundo. Eu posso ver um pequeno erro nessa palavra. O certo aqui seria garbage. Soletrando, temos essa forma. G-A-R-B-A-G-E. Se você tem muito a dizer e não pode resumir muito, verifique com o editor se você poderia escrever an opinion article, um artigo de opinião, or a guest column, uma coluna de convidado. Na nossa carta, por exemplo, podemos ver que o texto é breve e ele vai direto ao assunto. Ele escreveu a carta para denunciar que estão jogando a lot of garbage on the roads, muito lixo na estrada e que está fedendo muito. Ele ainda escreveu que there are no garbage bins, não há lixeiras, and it is difficult to cross the lane, que está difícil de atravessar a pista. Ele espera que através do jornal que ele classifica como renowned, como famoso, o problema possa ganhar destaque e o governo tome algumas medidas. Por último, a carta deve ser assinada. Certifique-se de escrever seu nome completo e, se for o caso, inclua seu título. Write your address, escreva seu endereço, telephone number, número de telefone, and email address e endereço de e-mail. Newspapers won't print anonymous letters. Os jornais não publicarão cartas anônimas. Embora em alguns casos eles até possam ocultar seu nome se você pedir. Antes de publicá-la, eles também podem ligar para você para confirmar se foi você mesmo que escreveu a carta. Deixe-me te dizer mais uma coisa. A letter to the editor também pode ser chamada de reader's letter, ou seja, carta do leitor. Estas cartas são espaços formais onde podemos expressar nossas opiniões. E opinião em inglês é opinion. So, how should I express my opinion? Como eu poderia expressar minha opinião? Estejam vocês colaborando em um projeto da escola, debatendo em sala de aula sobre um livro que vocês precisaram ler, ou conversando com amigos sobre um filme que vocês assistiram. It is incredibly important. É extremamente importante que você saiba how to express your opinions, como expressar suas opiniões. Aprender como compartilhar seus pensamentos is a fun and exciting part. É uma parte divertida e empolgante do desenvolvimento de suas habilidades no idioma inglês. Vamos discutir as frases e vocabulários mais úteis para expressar sua opinião de forma educada e eficaz. Quando alguém quer saber o que você pensa, pode não perguntar diretamente. What do you think? O que você acha? Existem muitas outras maneiras de pedir uma opinião. Veja. What do you think about that? What's your opinion? What's your take on that? Do you agree? Do you disagree? Why do you think that? Quem
Can you give me some input? Can you give me some feedback? What's your position on this issue? Examples. What's your opinion on school uniforms? Can you give me some feedback on the report I sent you? Why do you think that everybody should take public transportation? Ao dar your opinion, sua opinião, é definitivamente correto dizer I think that. Mas você pode tentar se expressar in a different way, de uma forma diferente. There are many excellent phrases to introduce an opinion. Há muitas excelentes frases para apresentar uma opinião. Conheça estas aqui. I think that. I believe. In my opinion. From or in my point of view. My impression is that. My perspective is that. In my experience. It appears to me that. Veja as frases de opinião já com os complementos. I believe that school uniforms are a great idea. My perspective is that uniforms make life much easier. From my point of view, the report seems incomplete. In my opinion, public transportation is an excellent way to protect the environment. Prezados alunos, that's all for today. Por hoje é só. Hoje vocês aprenderam o que é e como fazer uma letter to the editor. Aprenderam palavras novas em inglês que envolvem esse assunto e também algumas frases usadas em inglês para expressar sua opinião sobre algo. Vocês podem pegar suas OS para praticar esses temas e aprenderem ainda mais. Be well. Bye.